Bom dia para você, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado amigo, minha amada amiga, para você que está aí do outro lado da tela e que nessa manhã está se juntando a nós para juntos nós podermos continuar a nossa caminhada, o nosso estudo ao longo da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Antes de mais nada, eu queria mais uma vez fazer algumas observações, pedir para você que ainda não se inscreveu no canal da nossa igreja, que se inscreva. É muito importante para a gente a sua inscrição e para que você também possa compartilhar o link do canal da nossa igreja. Você tem percebido que neste canal nós temos colocado uma série de estudos, temos colocado também os cultos que acontecem na nossa igreja, algumas chamadinhas onde algumas pessoas da nossa igreja também têm apresentado alguns textos bíblicos e feito alguns comentários. E tudo isso para quê? Tudo isso para que a sua vida continue sendo edificada, para que Deus possa falar ao seu coração, para que a palavra de Deus possa ser disseminada nos corações das pessoas. Então, para isso a gente conta com a sua ajuda, conta com a sua gentileza e com a sua participação, para que você então possa fazer a sua inscrição no nosso canal e também compartilhar do nosso canal com os seus familiares, com os seus amigos, porque a gente sabe que coisa boa a gente gosta de repartir com as pessoas, e não há coisa melhor nessa vida do que a gente poder repartir as coisas relacionadas a Deus. Muito bem, feito essas observações, eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia aí, já em 1 aos Coríntios, não, em 2 aos Coríntios, e nós vamos hoje então tratar o texto ali de 2 aos Coríntios no capítulo 1. Vamos ler o capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 7, mas vamos centrar o nosso estudo principalmente nos versículos 3 até o versículo 7. Antes de nós então lermos a palavra de Deus nessa manhã, quero convidar você a fechar os seus olhos para juntos então orarmos e pedirmos a Deus que nos ajude no entendimento da sua palavra. Vamos orar? Bondoso Deus, amado Pai, nós te damos graças. Somos gratos, ó Deus, pela tua infinita bondade. Somos gratos, ó Deus, pelas tuas muitas misericórdias, ó Deus. Misericórdias essas, ó Deus, que se renovam a cada manhã e são as razões de nós não sermos consumidos. Que nessa manhã, ó Deus, o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, ó Deus, de um assunto tão importante, Senhor Deus, de um assunto tão delicado, de um assunto, Senhor Deus, que muitas vezes, ó Pai, aflige as nossas vidas, ó Pai, que é quando nós passamos por lutas e quando passamos por sofrimentos. Que nesse momento, ó Deus, o teu Espírito Santo, que é consolador, possa visitar, ó Deus, cada uma das pessoas que nos assiste e ajude, Senhor Deus, e socorra cada uma delas em suas necessidades. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Conforme nós vimos na aula passada, nós fizemos a primeira aula do estudo da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Nós fizemos uma breve introdução. E se você se lembra do que nós falamos, nós ali abordamos alguns pontos. Primeiro nós falamos que, na verdade, a segunda carta de Paulo é a quarta carta que Paulo escreve, porque, na verdade, Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Corinto. A primeira carta escrita por ele, nós não sabemos qual foi o seu paradeiro. A segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto virou a primeira carta aos Coríntios. Já fizemos até um estudo sobre ela, você pode procurar aí no nosso canal, você vai ter esse estudo à sua disposição. A terceira carta que Paulo escreve, também que é conhecida como a carta severa,
sabe qual foi o paradeiro dela. E por fim, então, a quarta carta de Paulo, que virou a segunda carta à igreja de Corinto, é essa carta que nós estamos estudando. E esta carta tem como objetivo, Paulo escreve à igreja de Corinto, tendo por objetivo principal ratificar que ele realmente era um apóstolo pela vontade de Deus, era um apóstolo escolhido por Deus, e o que ele falava realmente vinha da parte de Deus. E por que disso? Porque nós vamos ver ao longo de toda essa carta que a igreja de Corinto questionou e questionou severamente se realmente Paulo falava as coisas da parte de Deus e se realmente Paulo era um homem escolhido por Deus. E uma das questões que levou muito a igreja de Corinto a fazer esse questionamento é exatamente um dos temas que nós vamos tratar nessa manhã, que era os sofrimentos e as lutas que Paulo passou durante o seu ministério. Então, abrindo a sua Bíblia aí em 2 Coríntios, no capítulo 2, leremos então do versículo 1 ao versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 1, dos versículos, vamos dizer assim, do versículo 1 ao 7. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e para a vossa salvação. Ou, se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Versículo 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Então, vimos aqui então, após Paulo apresentar as suas credenciais, e que credenciais são essas? Exatamente os versículos 1 e 2, onde Paulo ele vai dizer: olha, eu sou um apóstolo, eu tenho um título de apóstolo porque Deus me concedeu esse título, eu sou um homem escolhido segundo a vontade de Deus. Então, após Paulo apresentar as suas credenciais, ele vai então iniciar a carta já expondo argumentos para quê? Para contradizer o que estavam falando ao seu respeito. E como eu falei inicialmente, as pessoas na igreja de Corinto, não todas as pessoas, obviamente, mas algumas pessoas, em especial aquelas que se infiltraram, chamados falsos mestres, que se infiltraram na igreja de Corinto, eles disseminaram uma mensagem mentirosa, dizendo: olha, Paulo, do jeito que ele sofre, tanto sofrimento desse jeito, tanta luta, tanta adversidade, esse homem não pode ser um apóstolo de Deus, esse homem talvez não seja nem crente, esse homem está enganando vocês. Então Paulo escreve, começa a escrever, e ele vai dando inicialmente, neste texto que nós lemos, as razões do porquê ele sofre. Paulo estava sendo então criticado por ser um homem que padecia por muitos sofrimentos, e aí eu trago exatamente para os dias de hoje, porque quando a gente se depara com o que Paulo escreve aqui na segunda carta aos Coríntios, e a gente faz uma análise, do que está acontecendo no mundo hoje, no que a gente tem visto em algumas igrejas hoje, a gente observa como a palavra de Deus é um livro atual, como a palavra de Deus realmente é um livro para os dias atuais, e como nós precisamos então estar firmados no conteúdo da palavra de Deus e naquilo que ela ensina, para que a gente não possa ser enganado. Por que eu estou dizendo isso? Olha só, perceba aqui comigo. Hoje em dia, em algumas igrejas, ou melhor, algumas igrejas, elas pregam dizendo que se você sofre, temos aí 3 razões
Então tem algumas igrejas que pregam: olha, se você está sofrendo no dia de hoje, se você está passando por alguma luta, se você está passando por alguma adversidade, alguma crise, independente do setor da sua vida, pode ser no seu casamento, pode ser no seu relacionamento com seus filhos, pode ser no relacionamento com seu pai, com o seu trabalho, com as pessoas que convivem com você ali no seu trabalho. Então, nos mais variados setores da vida, internamente com você mesmo, aquelas crises existenciais que muitas vezes nos assolam, algumas igrejas acabam dizendo que esses sofrimentos podem ter relação com isso aqui que eu vou apontar agora. Por exemplo, tem algumas igrejas que pregam que, por exemplo, as pessoas sofrem ou passam por problemas por questões de maldição hereditária. E aí a pessoa, muitas vezes ela já teve um encontro com Jesus Cristo, ela já foi nascida de novo, ela já foi lavada no sangue de Cristo, ela já entregou a sua vida nas mãos do Senhor, mas as pessoas insistem que aí o sofrimento que ela está passando é por alguma maldição de alguém que fez lá no passado, que estava ligado à linhagem dessa pessoa. Pode ter sido o seu pai, a sua mãe, o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô, e aquilo que eles fizeram lá no passado está influenciando a vida da pessoa, e muitas vezes os problemas que ela sofre estão relacionados a isso. Se você me perguntar, maldição hereditária existe? Ela existe, mas uma vez que Jesus entrou na vida da pessoa, a Bíblia diz que ele levou sobre si toda a maldição, ele levou sobre si todo o pecado. Quando ele falou lá na cruz, está consumada, aquela obra foi completa. Então não tem mais essa de maldição hereditária. Mas as pessoas também, elas dizem o seguinte: olha, se hoje você está sofrendo, é por causa de pecados não confessados. Provavelmente você está passando na sua vida um problema por causa de pecados não confessados. Se você me perguntar, é possível passar por algum problema por questões de pecado? É possível, sim, pode ter certeza disso. A palavra de Deus diz claramente isso. Davi mesmo, ele escreve um salmo, que ele diz, o Salmo 51, que enquanto ele não confessou o seu pecado diante de Deus, os seus ossos se consumiam. Só que, e quando a pessoa está sofrendo, que não é por conta de pecado? Quer ver um exemplo? O próprio irmão Jó. Lembra lá no livro de Jó? No livro de Jó chegou um ponto que os amigos de Jó, e olha que eram amigos, hein? Os amigos de Jó falavam até Jó e falando: Jó, é o seguinte, isso aí que você está sofrendo, rapaz, isso aí deve ser algum pecado não confessado na sua vida, isso aí deve ser alguma coisa que você fez de errado, e você tem que reconhecer o seu erro. E Jó não tinha feito nada de errado. Aliás, a Bíblia vai iniciar o texto, o livro de Jó, dizendo que Jó era um homem íntegro e reto e que se desviava do mal. E isso era o próprio Deus falando a respeito de Jó. Ou também pode ser o terceiro ponto aqui, ó. Tem muitas pessoas que dizem que, muitas igrejas que falam, ó, as pessoas estão sofrendo desse jeito, passando por lutas, por adversidade. Então, é por causa de ação demoníaca, são demônios. É claro que nós sabemos que o diabo e seus demônios estão no mundo para fazer maldade. A obra dele é matar, roubar e destruir. Mas nós precisamos entender que nem todo sofrimento humano, nem toda adversidade e nem toda luta que nós passamos é por questões de ação demoníaca, é por questões de pecados não confessados ou por questões de maldição hereditária. E o texto que nós lemos nessa manhã e o que vamos discernir sobre o que Paulo diz aqui sobre as lutas e sofrimentos que ele passou ou que ele passava por pregar o Evangelho, vamos mostrar que sim, lutas, sofrimentos, adversidades, tribulações, elas fazem parte da vida cristã. Eu tenho por mim que nenhum cristão genuíno vai chegar até o céu sem ter passado por alguma luta, por alguma adversidade, por algum sofrimento, por alguma tempestade. Por quê? Porque nós vamos ver claramente que Jesus passou por dificuldades, Paulo e os demais apóstolos também passaram, e nós, como servos do Senhor, não vai ser diferente. Não vai ser diferente, até porque eu quero te dizer nessa manhã, e é uma coisa que precisa ficar bem clara: nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo que jaz no maligno,
nós vivemos num mundo que foi corrompido pelo pecado. Então, enquanto nós estivermos neste mundo, nós estaremos sujeitos, sim, às falhas deste mundo. E as falhas desse mundo muitas vezes se apresentam nas nossas vidas como lutas, como tribulações, como adversidades ou mesmo como tempestades. A pergunta é, então, será que é isso mesmo? Já até respondi e vou avançar. Paulo vai então fazer uma abordagem de seus sofrimentos e depois uma explicação do porquê ele passa por eles. Então, Paulo, quando foi tratar com os coríntios a respeito dos sofrimentos e das lutas que ele passava, ele vai primeiro mostrar alguns sofrimentos pelos quais ele passou e depois ele vai dar a razão desses sofrimentos. E aí, para facilitar a nossa compreensão nessa manhã, eu trouxe dois textos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque são textos extremamente interessantes, são textos extremamente completos nas lutas e nas adversidades que Paulo travou ao longo do seu ministério. Então, esses dois textos que nós vamos ler, que está em 2 Coríntios, eles vão nos ajudar a compreender todas as lutas, ou pelo menos parte delas, das lutas e das adversidades e sofrimentos que Paulo passou, para que depois a gente possa voltar no porquê Paulo diz que ele passa por todas essas coisas. Então vamos lá. Primeiro texto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Nós vamos ler então 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 10. Então, irmãos, lendo 2 Coríntios, capítulo 6, versículos de 4 a 10. 2 Coríntios, capítulo 6, de 4 a 10, diz assim: Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Então, Paulo faz aqui, ou dá uma lista de sofrimentos aqui, ó. Paulo passou por sofrimentos de prisões e da intensidade dos trabalhos do Evangelho. Então, Paulo mostrou aqui para a gente uma lista das lutas e das adversidades que ele passava, porque por qual finalidade? Pela questão de pregar o Evangelho de Cristo. Agora tem um segundo texto que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículos de 23 a 28, que eu quero convidar você a abrir lá, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 28. Paulo vai dizer assim, vamos ler a partir do 22, para vocês entenderem. São hebreus, também eu. Paulo está criticando exatamente daqueles que se infiltraram e estavam dizendo que ele não, se infiltraram dentro da igreja de Corinto, estavam dizendo que ele não era um cristão. Versículo 22, são hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falam como fora de mim, eu ainda mais. E olha só o que Paulo vai começar a falar a respeito dele aqui. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. Isso aqui dá, depois eu explico. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo.
em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, além dos sofrimentos pela questão da pregação do Evangelho, Paulo vai mostrar o quanto que ele passou de sofrimento, de lutas e de adversidades, no tocante, por exemplo, perigos de morte. Nós vamos ver, por exemplo, na próxima aula, que Paulo passou por um perigo real de morte, que ele quis desistir, porque ele achou que seria realmente o fim. Mas nós vamos falar melhor sobre isso na aula que vem. Castigos, falamos aqui no texto, Paulo vai mostrar um castigo que ele sofreu aqui, onde ele passou 5 quarentenas de chibatadas, de açoites menos 1. Então, ou seja, a quarentena era um castigo que existia naquela época, no primeiro século, em que os romanos usavam esse castigo, os judeus também usavam esse castigo, onde a pessoa era açoitada, e aí ela não podia passar de 40 chibatadas. E aí o que normalmente eles davam? Eles davam 39 para não correr o risco de realmente passar e aí dar algum problema em relação ao tocante à punição. Então Paulo está dizendo que ele recebeu 5 quarentenas menos 1, ou seja, ele recebeu 5 vezes 39 chibatadas. E eu não sei se você já viu, por exemplo, o que era uma chibata ou um açoite naquela época de Cristo, ou no primeiro século, naquela época dos apóstolos, mas se você assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, você vê no momento que Jesus está sendo açoitado pelos romanos, a mando de Pôncio Pilatos. O que acontece? Você vê que o chicote ele tinha pequenos ossos na ponta, e aqueles ossos eles dilaceravam a carne da pessoa quando ela entrava em contato. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, os meus sofrimentos são decorrentes disso aqui, de passar períodos de morte, de castigos, de privações físicas. Paulo dizendo: olha, eu passei fome, eu passei frio, passei sede, mas sabendo que eu estava fazendo a vontade de Deus. Perceba uma coisa, porque no início desse estudo eu disse que tem muitas igrejas hoje que elas trazem, por exemplo, que as pessoas passam suas dificuldades, suas lutas, por causa de maldições hereditárias, por causa de ação demoníaca, por conta de pecados não confessados. E nós estamos vendo aqui Paulo citando os exemplos que ele vivenciou em termos das suas lutas e das suas adversidades, e em nenhum momento você vê maldição hereditária, em nenhum momento você vê pecado não confessado ou ação demoníaca. Nós vamos até ver mais à frente, lá no capítulo 12, do espinho da carne de Paulo, e nós vamos falar sobre isso melhor quando chegarmos lá, que realmente ali nós entendemos que teve a ação de um demônio. Mas nos açoites, nas lutas, nos açoites, na fome, na nudez, nos naufrágios, você não vê esse tipo de coisa que se prega hoje em dia quando as pessoas passam por lutas e por sofrimentos. E por que eu estou falando isso para você? Porque talvez você seja uma pessoa que um dia, infelizmente, você se deparou com alguma igreja que falou que a luta e a adversidade que você estava passando na sua vida era por conta de ação demoníaca, por maldição hereditária ou por pecado não confessado, e às vezes não era, e isso te feriu e te magoou. Então entenda o seguinte, que nem para você que me assiste, nem todo sofrimento e nem toda luta que a gente passa tem a ver com essas coisas que eu falei, mas sim porque nós vivemos num mundo caído e num mundo onde nós passaremos por adversidades, por lutas, se nós realmente quisermos fazer a vontade de Deus. Prosseguindo, por conta de tamanho sofrimento, a igreja de Corinto, inflamada pelos falsos mestres da época, e hoje, como eu falei, esses falsos mestres estão aí presentes no século XXI também, ela questionava então a velocidade do apostolado de Paulo. Então aí Paulo, voltando lá em 2 Coríntios capítulo 1, dos versículos 3 a 7, Paulo agora vai explicar do porquê ele passa por esses sofrimentos. Então eu quero convidar você a voltar lá no texto bíblico de 2 Coríntios,
no capítulo 1, dos versículos de 3 a 7, porque nós vamos então elencar por que Paulo passa por esses sofrimentos. Ele agora vai explicar. O primeiro ponto está aqui: Deus é a fonte de consolo e de misericórdia em meio às provações. Paulo, mesmo passando por todas essas situações que nós falamos, não tinha ressentimento ou raiva ou mesmo mágoa. Isso aqui é uma coisa extraordinária. Eu me sinto pequeno demais nessa manhã de falar verdades tão profundas como essas que Paulo escreve aqui em 2 Coríntios. Eu acho até que, na verdade, o melhor professor para contar tudo isso, ou para apontar essa situação que nós estamos discernindo aqui nessa manhã, seria o próprio apóstolo Paulo. Mas eu me sinto muito pequeno quando eu vejo as minhas adversidades, quando eu vejo as minhas lutas, e quando eu vejo as dificuldades que eu passo, e eu me deparo com toda essa questão que Paulo passa, porque em nenhum momento você vai ver Paulo ressentido com Deus, ou magoado com Deus, ou com raiva de Deus por conta dos sofrimentos e das lutas que ele passou. Mas pelo contrário, Paulo vai dizer que a força que ele tinha para suportar todas essas coisas vinha do Senhor, vinha de Jesus Cristo, vinha de Deus. E esse é o grande mistério do cristianismo, porque na verdade a grande fonte cristã, a grande essência do cristianismo não é você não passar por lutas ou por adversidades. Na verdade é quando você passa por essas lutas e por essas adversidades, você sabe que Deus se faz presente o tempo inteiro. Paulo entende então que Deus o conforta e o fortalece por meio da ação consoladora do Espírito Santo. E Paulo então escreve dizendo o seguinte: olha, eu quero dizer o seguinte, que eu passo por essas lutas, que eu passo por essas tribulações, eu passo por essas adversidades, e eu suporto todas as coisas, porque Deus me fortalece, porque Deus me consola. E essa é uma ação que só Deus pode fazer. Por isso que uma das características do Espírito Santo de Deus, que também é Deus, a terceira pessoa do Deus triuno, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a terceira pessoa do Deus triuno, que é o Espírito Santo, ele é chamado de Paráclitos lá do grego, ou Consolador, ou Ajudador, ou aquele que te dá o suporte para encarar e vencer todas as coisas. Consolar, eu fiz questão de destacar algumas palavras, porque consolar está aqui, é ter compaixão, é ter empatia, não é simpatia, é empatia. E qual é a diferença? Tem muita gente hoje no meio cristão que tem simpatia. A gente vê o sofrimento e vê a luta da pessoa e a gente fala assim: poxa, coitado, pois é, né? Mas olha, fica tranquilo, porque Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer, estarei orando por você. É lógico, orar é muito bom, liberar uma palavra, né, de conforto, de consolo para a pessoa é muito boa, mas isso muitas vezes é só ser simpático. Na verdade, Paulo, quando ele coloca as suas dores e os seus sofrimentos, e ele diz que ele suporta essas coisas por conta da igreja, para que o Evangelho de Cristo e a igreja possa ser edificada, e ela venha se fortalecer e ela venha crescer, o que ele vive aqui é uma empatia, porque empatia é eu me colocar no lugar exatamente que a pessoa está naquele momento de luta, naquele momento de dor e naquele momento de sofrimento. E hoje em dia é muito difícil da gente ver isso, muitas vezes, até mesmo no meio cristão, porque no mundo isso já não é normal, isso não é uma coisa natural de acontecer, mas até no meio cristão, muitas vezes, a gente vê hoje dificuldades nesse sentido. Então aqui, ó, consolar é chegar junto, trazendo alegria no momento de tristeza e ajuda em meio à necessidade. É como Jesus, que olhou as multidões e se compadeceu, e inclusive chorou, porque ele viu que aquelas multidões, elas andavam como ovelhas que não tinham um pastor. Prosseguindo, além disso, Paulo vai enfatizar, Paulo enfatiza que mesmo em meio a tantos problemas, Deus continua sendo misericordioso.
seu coração a convicção de que Deus não lhe poupou dos sofrimentos, mas que está presente com ele. E foi o que nós falamos. O sofrimento, ele bate a nossa porta, as adversidades, as lutas, das mais diversas ordens, porque Deus falou que nós passaríamos por dificuldades. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente o próprio Jesus falando sobre isso. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa, a garantia é aquilo que está lá no Salmo 23, no versículo 4, quando Davi escreve que ainda que ele passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. E essa é a grande promessa que nós temos, que independente das dificuldades que nós passemos, Deus estará conosco e Ele nos fortalecerá, nos ajudará. Ele será o consolo, será a misericórdia, será a graça nas nossas vidas. Então, nesse momento, por exemplo, de pandemia, nesse momento louco que nós estamos vivendo no mundo, esse coronavírus aí, o novo coronavírus, essa doença Covid-19, que está assolando a vida das pessoas no mundo inteiro, né? Muitas pessoas perdendo seus entes queridos, muitas pessoas estão padecendo mesmo, adoecendo seriamente. Essas coisas são sofrimentos, são adversidades, são lutas. E aí a gente se pergunta: onde está Deus? Tem muitas pessoas fazendo a pergunta: onde está Deus? E Deus está presente no momento exatamente que Ele nos consola, que Ele nos fortalece, que Ele nos ajuda e nos faz ir adiante para que a gente possa vencer essa situação, para que a gente possa vencer essa circunstância, seja de um luto, seja de uma dor, seja de qualquer tipo de sofrimento. O segundo ponto que Paulo vai explicar do porquê que ele sofre, ele vai dizer o seguinte: os sofrimentos e as lutas que eu passo, elas têm uma finalidade. Ou seja, se toda luta e sofrimento que nós viéssemos a passar fosse simplesmente por passar, nós poderíamos dizer que Deus é um masoquista. Mas Paulo está dizendo o seguinte: que Deus tem um propósito até nas lutas e nas adversidades que nós passamos. Deus o conforta em seus sofrimentos, Paulo dizendo que Deus o conforta em seus sofrimentos, para que ele possa ser fonte de consolo e fonte de bênção na vida daqueles que sofrem. Você já parou para ver uma coisa? Às vezes, quando você vai querer falar, a pessoa está passando por uma dificuldade muito grande, passando por uma luta, por uma adversidade, que você vai tentar falar alguma coisa com ela, a pessoa vira para você e fala assim: você não pode falar isso, você não sabe o que eu estou sofrendo, você não sabe o que é sofrer o que eu estou passando, você nunca passou por isso, você não pode falar nada, você não tem como me ajudar. Então, na verdade, como Paulo foi um homem experimentado em dores, Paulo passou por grandes dificuldades, Paulo passou por grandes lutas, os sofrimentos que ele passou, em segundo o texto que ele escreve aqui, dos versículos 3 ao 7, ele está dizendo que na verdade esses sofrimentos, eles serviram também para fortalecer a vida dele e ele poder consolar aqueles que precisam de consolo. Isso é tão poderoso que nós estamos falando, que os sofrimentos de Paulo, ele traz conforto à vida dos cristãos até os dias de hoje. Se você quiser fazer uma experiência, por exemplo, leia a segunda carta de Paulo aos Coríntios, leia toda ela, para você ver quantas lutas, quantas dores e quantos sofrimentos Paulo passou. E esses sofrimentos o ajudaram a ser experimentado para que ele pudesse consolar outras pessoas que passariam lutas e adversidades semelhantes àquelas que ele passou, inclusive nos dias de hoje, nas nossas vidas. Então, quando a gente vê Paulo passando e ele dizendo: olha, os sofrimentos que eu passo é para trazer consolo, é para trazer esperança àquele que está sem esperança, aquele que já está desesperançado. Então, aí Paulo diz: então eu entendo que essas lutas e essas adversidades têm uma finalidade, elas têm um propósito, que é edificar a vida daqueles que também estão sofrendo ou estão padecendo alguma luta. E é por isso que, em meio às nossas lutas, em meio às nossas adversidades, nós precisamos recorrer às Sagradas Escrituras. Quando eu e você passamos por um problema, a fonte da solução do problema
a busca do consolo, a busca da esperança, a busca daquele respirar, aquele oxigênio que te impulsiona e te faz andar um pouquinho mais, para tentar superar essa circunstância, ela precisa vir da palavra de Deus, porque o mundo vai te trazer uma série de informações, o mundo vai te trazer uma série de explicações, o mundo vai te dizer uma série de coisas acerca de sofrimento, de lutas e de adversidades. E eu vou te dizer uma coisa, para você encarar muitas vezes alguns desafios da sua vida, só a palavra de Deus, não tem outro livro, não tem outra ciência, não tem outro texto, por mais excelente que as pessoas sejam e escrevam livros de autoajuda. Na verdade, no momento que a luta, o sofrimento, a adversidade bate à nossa porta, nós precisamos da ajuda do alto, e essa ajuda do alto só pode vir da palavra de Deus. Terceiro ponto está aqui. Paulo vai dizer o seguinte: olha, os meus sofrimentos e as minhas adversidades, da mesma forma que o Mestre Jesus Cristo passou por sofrimentos, os seus discípulos também estão sujeitos a isso. Lá no verso 5, Paulo vai dizer assim: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. E aí, olha só o que Jesus vai dizer. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Mateus capítulo 16, versículo de 24 a 25. Nesse sentido, ser um discípulo de Jesus Cristo significa o quê? Participar dos sofrimentos dele. E é por isso que eu tenho que chamar a atenção para você desse próximo ponto aqui. Por isso é que tem muita gente que não entende o sentido de ser o quê? De ser um cristão. São seguidores de homens. Por que eu estou falando que são seguidores de homens? Porque tem um monte de gente hoje usando a Bíblia para pregar uma coisa que não vem da parte dela, para pregar um Jesus Cristo que não é o Jesus Cristo verdadeiro, que não é o Jesus Cristo desse texto de Mateus aqui. Então as pessoas, elas começam a seguir homens, seguir fulano, seguir Beltrano, Cicrano, e tem um monte de apóstolo solto aí no mundo que se auto-intitula apóstolo, e as pessoas vão seguindo esses homens achando que realmente eles falam alguma coisa da parte de Deus, e nós precisamos tomar cuidado, Ou tem muita gente também que está aqui, seguindo religiões. A Bíblia não é uma religião, a Bíblia é a palavra de Deus. Nenhum homem vai herdar o céu ou vai para o céu por conta de uma religião. O homem só vai poder entrar no céu por conta do sacrifício de Cristo na cruz, e se esse homem reconhecer que ele é um pecador e que ele precisa desse sacrifício. Então está aqui, tem muita gente que não entende o sentido de ser um cristão. Por quê? Porque é adepto de religião, mas não do autor da vida. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, da mesma forma que Jesus sofreu, todo cristão também, se quiser ser seguidor de Jesus Cristo, vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. E isso gera sofrimento. Sabe por quê? Porque olha só, vou trazer só um exemplo bem simples. Quando você nega as suas próprias vontades, você quer muito fazer aquilo, mas você sabe que não deve fazer. Por quê? Porque aquilo contraria os princípios de Deus, e aquilo gera uma condição em você, que você gera um certo sofrimento dentro de você, porque você quer fazer, mas vem uma força contrária dizendo para você não fazer, e você entra em quê? Entra em conflito, e esse conflito, sim, ele gera sofrimento. Então, nós precisamos entender isso nesta manhã, que as nossas lutas e as nossas adversidades, elas têm uma finalidade, e até mesmo nesse sentido, o que nós passamos, ele vai aperfeiçoando as lutas, adversidades, tribulações, elas vão aperfeiçoando o caráter de Cristo em nossa vida. Ou seja, o nosso caráter
vai sendo aperfeiçoado pelos sofrimentos que nós passamos e pelas lutas e pelas adversidades. Isso porque o cristianismo tem a redenção do homem pecador por meio dos sofrimentos de Cristo, como eu acabei de dizer. Com isso, preste atenção aqui. Com isso, teologias que abordam é só vitória, é só vitória, é só vitória. Ou eu determino isso, eu determino aquilo, eu determino não sei mais o que. Ou isso aqui, ó, Deus tem que me dar, Deus sabe, Deus tem que me dar, etc. E que fazem parte daqui, ó, de um cristianismo triunfalista da terra. Não tem nada a ver com o céu isso. Deus tem vitória para dar para o seu povo? Não tenha dúvida que eu sei que Deus tem vitória, mas nem tudo na vida é só vitória. E aliás, muitas vezes para você alcançar uma vitória, vai ter que passar por adversidades, vai ter que passar por lutas, vai ter que passar por tribulações. Quer ver um exemplo bem simples do que eu estou falando? Tem muita gente que fala assim: eu queria tanto milagre, eu queria tanto milagre. Me mostra aí na Bíblia, em algum lugar da Bíblia, que você vê um milagre sem alguma razão daquele milagre ter que acontecer. Não tem, em nenhum canto, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Você está lá, o aleijado queria andar, ele estava aleijado, queria andar. O cego queria ver, estava lá cego, não via. Para acontecer o milagre tinha que estar cego. Então nós percebemos claramente que o sobrenatural de Deus, muitas vezes ele vai vir em meio às lutas e às adversidades que a gente passa. Então não é sempre só vitória, não tem essa de que você determina e que Deus tem que ser colocado contra a parede, como eu já ouvi em algumas vezes pessoas falarem a respeito disso. Isso não vem da parte de Deus, isso não vem deste evangelho que Paulo está pregando à igreja de Corinto. Por quê? Porque isso é um triunfalismo terreno, que é totalmente contrário ao que a Bíblia diz. A vitória certa e plena nós vamos ter na glória, lá no céu. Lá no céu não tem mais choro, lá no céu não tem mais tristeza, lá no céu não tem mais dor. Assim, Paulo então reforça aquilo que Cristo afirmou, que ele, Cristo, é a porta estreita e o caminho é o que? Apertado. A porta é estreita e o caminho é apertado. Então, se você quer realmente ser um seguidor de Jesus, a condição é essa. Ser um verdadeiro cristão é estar então constantemente em oposição ao mundo, à carne e ao diabo, que realmente são opositores a tudo aquilo que está ligado à fé cristã. E por fim, Paulo vai mostrar que é preciso que paciência para vencer os sofrimentos e as lutas. Talvez o homem que a gente tenha relato na palavra de Deus, que mais sofreu, que a gente vê um sofrimento da pesada, foi, como eu disse até no iníciozinho dessa aula, Jó. Quando nós lemos lá o livro de Jó, que é considerado até o livro mais antigo da Bíblia, então assim, em termos de data, quando a gente vai olhar o livro de Jó, a gente observa que o sofrimento de Jó foi uma coisa terrível. Jó chegou ao ponto de ter apenas um caco para poder coçar suas feridas, e sendo achincalhado pelos seus amigos, sendo caluniado pelos seus amigos de algo que ele não tinha cometido. E você observa que os sofrimentos daquele homem não foi qualquer coisa. E aí as pessoas dizem assim: Jó venceu porque teve a paciência de Jó. E tem até uma expressão que as pessoas corriqueiramente gostam de usar: paciência de Jó. Na verdade, mais do que paciência, Jó foi longânimo. Jó esperou a ação de Deus sobre a sua vida. Jó teve o entendimento que se Deus não fizesse nada por ele, ninguém poderia fazer. E talvez possa ser essa sua situação hoje, nessa manhã, de que você espera um socorro, de que você espera um escape, que você espera um refrigério, e às vezes você está esperando do lugar errado. Às vezes a solução para você só dá para vir da parte de Deus, como foi o caso de Jó. Quando as lutas e sofrimentos chegam, é normal a gente ficar impaciente, não é mesmo? Querer
preocupado em orar por você, todo mundo orando por você, e parece que não está acontecendo nada. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu suporto os sofrimentos, e os sofrimentos geram paciência, e essa paciência também é importante ser gerada no meio de vocês, para que vocês possam o quê? Serem aperfeiçoados no poder e na ação de Deus. E aí, em meio a essa impaciência, a gente coloca a famosa frase: Deus, por que eu? E esses dias eu estava vendo um vídeo de uma pessoa falando a respeito de um problema que ela tinha, em que o sonho da vida dela era poder ter filhos, e infelizmente ela não teve essa possibilidade, ou pelo menos até aquele momento ela não teria aquela possibilidade. E ela, numa conversa com a outra pessoa, ela expondo suas razões, a pessoa perguntou assim, falou para ela: e por que não você? E por que não eu? Normalmente, quando nós passamos por algumas dificuldades, a gente sempre faz essa pergunta: por que eu? Podia ser com fulano, podia ser Beltrano. Você pode até não falar, mas você pensa principalmente aquelas pessoas que na nossa cabeça muitas vezes: essa pessoa aí, olha, devia ser esse aí, que é um bandido, que rouba todo mundo, que faz mal às pessoas, etc. Por que eu? Por que eu? Por que eu? Né? E aí, se Paulo talvez estivesse aqui nessa manhã, ele falaria para mim e para você: e por que não você? E por que não eu? É uma coisa que nós precisamos refletir e que fica aí de reflexão para você também. Concluindo o nosso estudo nessa manhã, porque não foi fácil, não é mesmo? Falar de sofrimento, falar de adversidade, falar de luta nunca é fácil. Primeiro, o Evangelho de Cristo não veio para dar ao cristão ou aquele que crê ao crente bem-estar neste mundo. O Evangelho de Cristo, o triunfalismo, a grande vitória que nós teremos, não vai ser aqui na terra, apesar de que certamente Deus nos abençoa e nos abençoa o tempo inteiro. Só o fato de nós estarmos vivos nessa manhã, só o fato de nós estarmos com saúde nessa manhã, podendo respirar, já é uma grande bênção. Os líderes levantados por Deus tendem a sofrer mais do que os liderados. E olha isso aí. Então, sabe o que eu quero dizer nessa manhã? Que, por exemplo, quando Deus levanta uma pessoa para ser um pastor, para ser um presbítero, para ser um diácono, para estar à frente da liderança, a tendência é essas pessoas passarem por mais adversidades do que só os membros da igreja. E a gente vê isso claramente aqui, na vida de Moisés. Leia lá no Velho Testamento, leia principalmente o Êxodo, você vai ver quantas lutas Moisés não passou, levando aquele tanto de gente que o povo só reclamava, só murmurava, só maldizia, só amaldiçoava, falava que Moisés não prestava para nada, falava que Moisés tinha tirado o povo do Egito, né? E ainda acusava Deus, também usava Moisés para acusar Deus, porque Moisés era o representante de Deus naquele momento ali na terra. Isaías, o coitado de Isaías, teve um período que teve que andar nu, passou quase um mês andando nu, para mostrar o pecado do povo. O próprio profeta Jeremias, coitado de Jeremias, enquanto todos os profetas falavam que Israel ia prosperar, Jeremias estava falando que Israel, na verdade, ia ser levada pelo cativeiro da Babilônia, ia ser presa, e aí foi preso, bateram em Jeremias. E os próprios apóstolos do Novo Testamento, ou seja, todas essas lideranças pagaram um preço alto por estar à frente da pregação da palavra, à frente de um ministério, à frente de algo que Deus confiou nas suas mãos. E é isso que passa na vida do líder. Então, eu quero te dizer nessa manhã, se você está sendo chamado por Deus para alguma grande obra ou para alguma atividade, pode saber, já de antemão, que as adversidades elas aparecerão, as tribulações e as lutas também, elas estarão presentes, pode ter certeza disso. É preciso estar em constante oração e não reclamação, para que Deus então abençoe esses líderes. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, só quem está à frente de um trabalho é que sabe qual é a grande dificuldade dele. Então, se você não quer ajudar, também não atrapalhe. Se você não quer ajudar, então também não fique falando mal. Mas se você quer ajudar, e se você
você quer colaborar, você sempre será muito o quê? Muito bem-vindo em qualquer lugar, seja na igreja ou fora da igreja, seja no seu trabalho, seja na sua família. Então, ou seja, se você quiser ser participante de algo, você será muito bem-vindo, mas saiba o seguinte, que quem está à frente das atividades, quem está à frente do ministério, quem está à frente de alguma obra, essa pessoa sempre vai passar por mais luta e por mais adversidade do que aquele que sempre não quer fazer nada ou não quer se envolver. E por fim, é preciso aprender a passar pelas lutas da vida com um coração longânimo e paciente. E esse talvez seja o grande desafio que eu e você temos nessa vida. Porque, como eu falei no início, nós não gostamos de sofrer, é óbvio. Aliás, porque na verdade no Éden, o primeiro ser vivente, Adão e Eva ali, eles não eram para sofrer, mas eles pecaram, e junto com o pecado original, nós que estamos aqui, eu que estou daqui, você que está me vendo, fomos alcançados, e o sofrimento então entrou no nosso mundo e começou a fazer parte das nossas vidas. Então é isso. Na próxima aula então nós teremos um outro tema. Espero que esse texto tenha edificado a sua vida nessa manhã. Eu queria nessa hora, para a gente terminar, orar pela sua vida. Eu não sei qual é a luta e a dificuldade que você está passando nessa manhã. Eu sei das minhas lutas e das minhas dificuldades, mas eu sei também que Deus é abundante graça, que Deus é misericordioso, que Deus é consolador, e Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou mesmo pensamos. Vamos orar então? Deus, em nome de Jesus, nessa hora e neste lugar, nós te pedimos, ó Deus, que a tua bênção venha sobre as nossas vidas. Nessa manhã, ó Deus, nós tratamos de um tema tão delicado, Senhor Deus, de um tema tão profundo. Quando falamos, ó Deus, de sofrimento, falamos de adversidade, falamos de lutas e tribulações, não tem como, Senhor Deus, não vir às nossas mentes nesse momento todo o problema dessa pandemia que estamos vivenciando, ó Deus. Não tem como não vir, ó Deus, a nossa mente e no nosso coração, Senhor Deus, todas as lutas, Senhor Deus, das pessoas que estão sofrendo diretamente, Senhor Deus, na sua saúde por conta desse vírus. Pessoas, ó Deus, que perderam seus empregos, ó Pai. Pessoas, ó Deus, que perderam muitas vezes seus negócios, Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus, nessa manhã, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, que é consolador, que é bálsamo, ó Deus, que é refrigério, possa alcançar a vida dessas pessoas nessa manhã, Deus. Eu não posso fazer nada por elas, ó Deus, mas eu sei que o Senhor pode, porque o Senhor tem uma infinidade de recursos, e o Senhor é um Deus que é soberano, é um Deus que está no controle de todas as coisas, e é um Deus, ó Pai, que olha por cada um de nós, ó Deus, com um amor infinito. No nome de Jesus, ó Deus, alcança essas pessoas nessa manhã, toca no coração de cada uma delas, ó Deus, restaura a sua saúde, Senhor Deus, restaura os seus negócios, Senhor Deus, abre, Senhor Deus, novas portas de emprego, Senhor Deus, e que o Teu nome, Senhor Deus, seja glorificado, Senhor Deus, e que cada um de nós possa entender que o Senhor é bom o tempo todo, e no tempo todo o Senhor é bom. No nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida, em nome de Jesus.